Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está nos acompanhando agora pelo Zoom, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida em nome de Jesus. Bom, fazer culto desse jeito é uma vida, viu, queridos? Deus para dar graça da gente aqui. Só Deus, só Deus. Tem que mexer no computador, é papel, é copo com água. Você tem um copo com água aí. Então, eu bebo, você também bebe, é importante. Nós já aprendemos que beber água ajuda na prevenção do coronavírus. Glória a Deus. Amém? Queridos, eu quero falar para vocês a respeito das ofertas e dos dízimos. Como nós temos feito nesse período? Nós temos tido aos domingos 3 horários que a igreja, a porta pequena da igreja está aberta, para que as pessoas possam levar os seus dízimos e as suas ofertas. Mas nós aconselhamos você a ir apenas uma pessoa da sua casa. Não vai todos da sua família. Vamos nesse momento ter cautela. Mas não é por conta disso que você vai deixar de ser abençoado. Então, das 11 da manhã, todos os domingos, das 11 da manhã ao meio-dia, a igreja está aberta. Chegando lá, você pega o seu envelope para você ofertar, para você dizimar. Depois você higieniza suas mãos e vai embora. Também das 15 horas até as 16 horas, a gente também fica com a igreja aberta, para que você possa ir lá das 15 às 16. Esse é o segundo horário. Ou das 21, logo após o culto, das 21 horas até as 22 horas, você também pode levar o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Tá ok, queridos? Nós queremos agradecer vocês aí que estão nos ouvindo, cidade de Rio Preto, Monte Aprazível, Olímpia, Barretos, Ribeirão Preto, Tanabi, Bebedouro. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas outras cidades, você que nos acompanha, seja bem-vindo. Nós somos da Igreja Apostólica Ministério Resgate, a Iamir, Rio Preto 2. Amém, queridos? Então, não tem como você ofertar nem dizimar por aqui, mas você pode levar na casa do Senhor também. Queremos agora ter um momento onde eu quero dar os avisos. Presta bem atenção. Próximo domingo é um domingo de Páscoa. E vocês todos serão agraciados com um presente de Deus. Quantos querem um presente de Deus? Levanta a mão aí. Quantos querem um presente? Oh, glória a Deus. Que calor que está fazendo aqui. Glória a Deus. Aí deve estar também. Aleluia. Você vai ser agraciado com um presente. Nós teremos 12 horas de pregação. Eu disse 12 horas de pregação. Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Terá o dia todo de pregação. Serão 12 pastores ministrando interruptamente, né, de cada cidade. Eu estarei ministrando uma palavra. Eu ainda não sei o horário que eu estarei ministrando, mas vai ter um pastor de cada cidade ministrando nas redes sociais, pelo Facebook. Nós vamos divulgar isso. Então, você vai estar curtindo com a sua casa, com a sua família, e o dia todo você pode estar assistindo o culto. Serão 12 pregadores diferentes, de cidades diferentes, que você vai ser abençoado. Então, a hora que você quiser, praticamente do dia, vai ter uma pregação para você. E nós vamos falar muito sobre isso durante a semana nas nossas redes sociais. Pessoal do Zoom aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Povo fiel, abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós louvamos a Deus pela sua vida aí. Vamos lá, que eu quero agora... Amados, nós queremos agora abençoar as crianças. Você que nos assiste, coloca a sua mão agora sobre uma criança. Se tem uma criança na sua casa, é o momento. Se ela está no quarto, chama ela agora, para você poder abençoar. Em nome de Jesus, nós vamos abençoá-la também. Tem todo um papelzinho aqui para mim. Você está pensando o quê? Tem que ser assim, né? Um olho no peixe, um olho no gato. Amém? Você que está com seu filho, com as suas crianças aí, impõe as mãos sobre ela, ou sobre elas, e a gente ora junto. Amém? Você tem autoridade. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada criança. Nós declaramos, ó Pai, esse período não tem escolinha das crianças, mas nós não podemos deixar de abençoar as crianças.
declaramos a tua fidelidade, Pai, declaramos o teu mover, o teu agir, o teu querer. Deus, toma conta de cada vida, Senhor. Eu abençoo agora, no nome do Senhor Jesus, cada criança, e que o teu nome seja exaltado, Pai. Eu declaro o teu poder, chuva de bênçãos, repreendemos toda seta, repreendemos toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o momento da palavra do Senhor. Gostaria que todos pegassem sua Bíblia, que nós pudéssemos agora meditar nas Sagradas Escrituras. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro, de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, 1 Crônicas, capítulo 29. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem. Glória a Deus. Amém? Todos acharam aí? Eu não posso ver o povo do Facebook, mas eu posso ver o povo do aplicativo do Zoom. Estamos simultaneamente transmitindo para os dois. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 29. O versículo é o versículo de número 27. Glória a Deus. Versículo 27. Está escrito assim: E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar para que o Senhor possa ministrar essa palavra junto ao seu coração. Glória ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo. Obrigado pelo momento, Deus, do louvor. Que possamos agora ter um momento tremendo, que o Senhor possa falar aos corações. A tua palavra é viva, ela reina, e o Senhor pode fazer todas as coisas em nosso coração. Eu declaro, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção esteja sobre nós. Guarda cada um agora, Pai, e que nós estejamos preparados, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações. Nada possa tirar agora a nossa atenção, e onde quer que eles estejam, Senhor, fale, ministre. Já repreendemos toda a seta do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aí, glória a Deus, amém. Dá o amém. Aleluia. Queridos, nós falamos sobre o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, fala do fim da vida de Davi. Davi, aqui nesse capítulo todo, praticamente ele celebra um culto ao Senhor. Ele agradece a Deus. O capítulo 29 de 1 Crônicas, ele pede para as pessoas louvarem a Deus, para as pessoas bendizer ao nome do Senhor. Nesse capítulo aqui, Davi está feliz demais da conta. Ele diz que o sucessor será Salomão, seu filho. Ele diz a todos, ressalta a todos, ele diz que está deixando para o seu filho um reinado que vai começar um novo tempo. E esse novo tempo é um tempo de construção do templo ao Senhor. O tão sonhado templo que Davi queria construir, mas ele não pôde. E ele diz no capítulo 29 que ele agora está feliz porque o filho dele vai poder continuar o que ele estava fazendo. Ele festeja, ele conversa. Paralelo com esse capítulo 29, a Bíblia também tem outros textos no livro de Reis, que também fala algumas coisas
dos últimos dias de Davi. E talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas por que o senhor está falando sobre os últimos dias de Davi? Por que que o senhor tem alguma coisa para nós? Por que que o senhor está muito enfatizando essa questão dos últimos dias de Davi? Eu quero dizer porque eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, que esses dois versículos aqui mostram que o fim da vida, né, de Davi, está escrito no texto. Está escrito assim, foi uma boa velhice. Todas as pessoas que sabem aí, que precisam, que sonham com uma velhice, querem uma velhice tranquila, querem uma velhice abençoada. Mas muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida que as pessoas ficam com medo. Será que eu vou ter os meus fins dos meus dias com uma boa velhice? Só que Davi, ele não foi somente agraciado com uma boa velhice na questão da sua vida, de olhar ao seu redor e ver que o filho ia reinar e tudo mais. A Bíblia diz que ele foi cheio de dias, riquezas e glória. Ou seja, a plenitude aconteceu aqui na vida de Davi. Quantos querem que toda essa plenitude também alcance a sua casa e a sua vida aqui? Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Ok, a gente quer uma boa velhice, né? Com paz. As pessoas procuram paz. As pessoas querem a paz. O texto também diz que Davi reinou 40 anos. E a palavra reinar significa que ele tinha um governo. Ele tinha uma nação para governar. E de certa forma você também é rei, você governa. No mínimo, você governa o teu gatinho. No mínimo você governa a sua casa. No mínimo você governa o fogão. No mínimo você governa os seus filhos. No mínimo alguma coisa você governa. Mas você governa a sua vida. A sua vida, ela é governada por você. Todos nós governamos a nossa vida e nós temos que prestar conta dela. Só que o governo que nos é atribuído da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, ele é um governo que, por mais pequeno que seja comparado ao reino de Davi, que é uma nação, que foi uma nação, é um governo de muitas responsabilidades. É um governo de muita expectativa. E eu sei que na tua casa, você, principalmente nesses dias, você tem almejado uma paz. Nós queremos dias de paz. Eu quero, você quer dias de paz. Porém, eu quero falar um pouco da vida desse homem aqui, que a Bíblia o tem como homem cujo coração é o coração segundo o coração de Deus. Todos nós sabemos que o coração de Davi era conforme o coração de Deus. Agora, você pode imaginar um homem ter um coração conforme o coração de Deus? Não é para qualquer um. Ok, que os fins da vida desse homem aqui foi muito bacana. Poder contemplar um filho assumir um trono não é para qualquer um. O primeiro rei que a Bíblia diz foi Saul, primeiro rei de Israel. E Saul não teve esse privilégio de ver o filho, mas Davi teve. Quer dizer que Davi foi privilegiado. Davi viu o que Saul não viu. E Davi chega nesse momento, mas tem um retrospecto que eu quero fazer da vida de Davi. Davi não viveu somente dias de glória, como está escrito aqui. Davi não viveu somente dias abençoados. Eu quero dizer para você que essa passagem de Davi que nós lemos, ela é uma esperança. Porque o teu futuro, a tua velhice, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas o teu futuro, a tua velhice, eu creio que você quer, sonha para que seja de paz. E talvez vendo tudo o que está acontecendo hoje, esse caos, em muitos lugares aí, até o botijão de gás já está ficando extinto praticamente, né, gente? Aqui, por exemplo, está difícil até de conseguir botijão. E às vezes as pessoas ficam temerosos. Então a paz parece mais distante. Mas eu quero te dizer que você deve confiar em Deus. Eu quero te dizer que eu estou glorificando a Deus pelos dias finais de Davi, mas nós também vamos glorificar a Deus pelos seus dias finais na terra, porque Deus há de constituir dias de paz sobre a tua vida. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Você que recebe pode dar um glória a Deus.
Só que enquanto isso, querido, nós estamos na batalha, estamos na luta, estamos na peleja. E precisamos entender que a luta faz parte da vida. E que embora você e eu tenhamos lutas, nós também vamos ter dia de paz. Davi não teve somente no fim da sua vida paz. Pode ficar tranquilo, porque de repente tem gente que já deve estar falando assim: nossa, pastor, só no fim da vida eu vou ter paz? Não. Davi teve algumas fases de paz na vida dele, mas muitas de lutas. Então você que está na luta, recebe esse conforto aí. Você que tem tido dias e meses de luta, recebe essa palavra de conforto. Você vai ter vitória. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Você vai ter vitória. A palavra de Deus diz assim, ó: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquilo que me dá esperança para que a vitória venha sobre a minha vida é a fé. Davi, ele tinha fé que o futuro dele seria um futuro de bênção, um futuro de paz. Então, querido, ainda que você esteja vivendo com lutas hoje, a certeza da tua vitória, a certeza da tua paz é a fé. Eu quero dizer que Deus vai promover sobre a tua vida como fez na vida de Davi. Eu libero isso sobre a tua casa. O que Deus fez na vida de Davi vai fazer também sobre a sua vida. Amém, queridos? E não pense você que você não consegue enxergar a paz e que você não vai enxergar. Você vai enxergar a paz. Eu quero enumerar aqui um tanto, porque se eu for falar a noite toda, eu quero enumerar aqui um tanto de luta que Davi teve, que vai entrar no seu coração, como esse homem era guerreiro, como esse homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, como ele tinha em mente nunca desistir, sempre crer em Deus, sempre acreditar no Senhor. Bom, a Bíblia diz, e nós não vamos abrir todos os textos, porque vai ficar cansativo, mas eu quero enumerar as lutas. Bom, eu vou pular as duas primeiras, porque eu vou encerrar as duas primeiras com elas. Então eu vou para a terceira. Davi luta com os filisteus pelos prepúcios. O que acontece? Davi, ele foi abençoado numa determinada batalha, que você e eu conhecemos muito, que eu vou falar no final. E a promessa, se ele vencesse essa batalha, era ele casar com a filha de Saul. E aí Saul disse o seguinte: olha, você venceu a batalha, mas eu ainda tenho mais um desafio para você. Por quê? Porque Saul ficou com inveja de Davi. E Saul queria destruir Davi. Então, Saul não poderia matar Davi, porque ele iria ficar mal com o seu povo, que amava Davi. Então o que ele fez? Ele promoveu uma luta na vida de Davi. Ele disse: se você quiser casar com a minha filha mesmo, você pode, mas você vai ter que enfrentar os filisteus, e você vai ter que arrancar deles 100 prepúcios. Prepúcio é algo ali perto da região genital dos homens, para você poder me entender. Ele tinha que matar os inimigos e ir lá e cortar. Olha que coisa extremamente delicada. Ele podia falar assim: mas eu não preciso disso, eu já venci o inimigo, eu tenho direito. Mas a Bíblia diz que ele teve que ir lutar. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo com Davi que tem lutas na nossa vida que virão por conta das pessoas. Não é por conta do diabo, é por conta das pessoas. Davi aqui, ele é obrigado a enfrentar os filisteus, matar os filisteus, cortar o prepúcio, 100 prepúcios, que por sinal ele não corta 100, ele corta 200. Olha só, 200. Vê se ele tinha alguma restrição em enfrentar as lutas da vida. E é com esse espírito que nós temos que ter, principalmente mediante esse tempo que nós estamos vivendo. Não abaixe a guarda, tenha esse espírito. Ainda que digam assim: ah, foi o homem que promoveu todo esse caos, foi a China, foi as pessoas da China. Não importa. Davi também enfrentou lutas causadas por homens. Pode ser que no seu trabalho homens, mulheres se levantem
e através da vida deles, lutas venham sobre a sua vida, não importa, querido. Mas em frente, Davi teve um tipo de luta como esse. Ficou só aqui? Não, teve mais. Depois, Davi teve outra guerra contra os filisteus e vence de novo. Depois, Saul, vendo que esse homem era um homem guerreiro, aguerrido, Saul se rebela contra ele. E o próprio Saul fala, agora eu vou matar ele. Se os inimigos não dão conta, eu vou matar ele. E a Bíblia diz que Saul pega uma lança e joga contra Davi. E Davi, muito esperto, consegue escapar. E aqui é mais uma luta, mais um problema que ele enfrenta. E ele não sabe por que Saul está perseguindo ele. Mas Saul sabe que é por conta da inveja, porque Davi era muito aclamado pelo povo. Ok? Depois disso, Davi tem que fugir do povo dele, porque senão Saul vai matar. E aonde que é que Davi vai se refugiar? Na outra terra dos inimigos. E ali ele precisa ser sábio, ele precisa ter uma sabedoria muito grande, e ele sofre uma luta interna. Por quê? Porque ele vai ter que se hospedar na terra do inimigo. Não é uma coisa fácil. Então fica um conflito. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que o inimigo não vai me matar? Será que eu vou ter dia de paz? Aqui Davi viveu dias de incerteza. Davi viveu dias de insegurança, mas fé em Deus. Vamos lá. E ele foi. E aí ele tem que enfrentar essa situação. A Bíblia diz, da situação, Davi vai ter que agora enfrentar o rei dos filisteus, o rei Aquis. E aí olha o que Davi diz, eu vou ficar aqui, mas não vou fazer nada de mal para vocês. Como que o inimigo acredita? Mas acreditou. Mas antes de acreditar, o que aconteceu? Ele precisou ter toda uma desenvoltura, porque houve ali uma análise desse novo rei, que era inimigo, para ver se realmente ele não faria nada. E ali ele vive dias tensos. Não é fácil para ele. Bom, em virtude de tudo isso, como se não bastasse, como se fosse pouco, a Bíblia diz que Saul não desiste. Antes e meados disso, nesse período também, Saul sai com uma comitiva do seu exército para procurar Davi em todos os vales, os montes, os campos. E em duas ocasiões, Davi e Saul se vê quase que face a face. Um numa distância que não dava para ter luta. E ali Davi diz para Saul, olha, você está me perseguindo por quê? Eu não quero lutar contra você. Aqui Davi, ele não quer lutar contra o seu líder, porque Davi era submisso a Saul. Saul era o rei de Israel e ele não queria lutar contra a autoridade, porque Davi conhecia o princípio de autoridade. Quantos estão entendendo aqui? E quantos conhecem o princípio de autoridade? Levanta a mão. Aleluia. Olha o que acontece. Davi, além de derrotar os inimigos, além de lutar contra os inimigos, ainda tem que enfrentar uma luta com os seus. Eu vou repetir. Talvez você não entendeu. Além de Davi ter que enfrentar lutas com os de fora, ele ainda tem que enfrentar lutas com os seus. Em 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, ele está vivendo um conflito. Por quê? Porque o seu próprio sangue o persegue. O seu próprio rei o persegue. Os soldados que serviam a Saul estão com ordem de matar Davi. Ou seja, ele está vivendo um campo minado na sua própria terra. O que eu aprendo com isso? Que além das lutas contra os inimigos, você também, eu também, nós teremos luta dentro da nossa própria família. Talvez você já vive isso, um parente, um familiar, um tio, um primo, um sogro, uma sogra, um avô, um filho, uma filha, a esposa, o marido. Talvez você já vive isso, lutas com os seus. Então é luta em cima de luta, e nós precisamos administrar isso. Por quê? É luta com o inimigo, ao mesmo tempo luta dentro de casa. E aí você fica pensando assim, Deus, cadê a paz? Foi muito bonito eu começar lendo os últimos dias de Davi. Oh, riqueza, glória a Deus, glória,
Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu filho assumiu um trono. Aleluia. Riqueza. Aleluia. Mas até que chegou esse dia, muita coisa ele viveu. E isso tem que entrar no seu coração como um conforto. Embora você hoje está vivendo muita situação, lutas lá fora, luta dentro de casa, eu quero dizer uma coisa, seja como Davi. Persevera no Senhor. Deus é contigo. As batalhas virão, sim, mas Deus não vai desamparar você em nenhum momento. Eu quero declarar sobre a sua vida. Para por aqui? Não. Deus continuou permitindo luta na vida dele. Teve mais lutas. Agora, olha só. Certa ocasião, que ele já estava debaixo das terras do Aquis. Aquis, rei dos filisteus. A Bíblia diz que passa o tempo, Saul, grande rei de Israel, vai enfrentar Aquis. Davi está do lado de Aquis. Por quê? Porque ele não teve outra alternativa. Ele teve que pular de cá, senão Saul matava ele. A Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, essa Bíblia que você ama tanto, diz que o Aquis falou: Davi, agora é hora de você mostrar sua lealdade, de você enfrentar o seu rei. E você vai ter que matar o seu rei, o seu antigo rei. E aí pensa na luta que foi para esse homem, esse conflito. Por quê, queridos? Ele teve duas oportunidades para matar Saul e ele não matou Saul, porque era o líder dele. Ele estava apenas fugindo para não ter guerra com os próprios de sua casa. Mas agora ele é obrigado a mostrar a sua lealdade ao rei Aquis, que foi o único que abrigou uma casinha ali para ele, umas terras para ele. E aí, as terras que Davi morava nessa época se chamava Ziclag. Aí Davi diz assim: tudo bem, Aquis, eu vou ser contigo nessa batalha. Só que eu quero que você pense comigo, você acha que dentro dele, tendo que enfrentar o rei de Israel, você acha que dentro dele ele estava feliz? Ele não estava. Ele fugiu, ele não comprou briga antes, por que agora? Mas ele tem que obedecer ao rei Aquis. Aí olha como Deus age, e aí que eu quero declarar sobre a tua vida, que Deus vai agir na tua vida. Ele estava prestes a entrar num confronto com os seus, mas Deus permitiu que alguns conselheiros do Aquis chegassem no Aquis e falassem assim: ô Aquis, nós estamos no meio do caminho, você tem certeza que é um bom negócio você levar Davi? É perigoso. E o Aquis disse: não, Davi agora é do nosso lado. Davi agora vai derrotar todos os adversários nossos, inclusive o rei. Davi já venceu outros povos por nós. E é verdade. Davi, para provar a lealdade dele ao rei Aquis, teve que destruir vários inimigos, trazer os ouros para o rei Aquis. E com isso o rei Aquis passou a ter confiança no Davi. Mas os príncipes continuou. Aquis, eu acho que vai chegar na hora, nós vamos ter uma surpresa. Davi vai virar casaca e ele vai matar a gente. E aí, ó, um start. O rei Aquis disse: tá bom, eu vou escutar o conselho de vocês. Chegou em Davi e disse assim: Davi, você é para mim como um filho, mas os príncipes estão falando na minha cabeça que muito provavelmente chegar na hora da gente encontrar o teu ex-líder, o povo do teu sangue, é provável que você vai virar a casaca pro lado de lá e vai matar a gente. Eu fico pensando aqui, eu fico pensando aqui. Eu acho que Davi deve ter pensado assim: eu ia fazer isso mesmo, porque eu não ia desonrar o meu rei, o meu primeiro rei, eu não ia desonrar ele. E aí Deus permitiu que o rei Aquis falasse assim: ó, você não vai continuar mais nesse trajeto. Nós vamos para esta batalha sozinho. Você vai embora. Você vai embora. Eu acho que nessa hora Davi falou assim: glória a Deus! Escapei de uma batalha. E não era qualquer batalha. Porque lutar contra o adversário, nós temos força. Mas lutar contra os da nossa casa é muito ruim. Nos derruba. Você sabe o que eu estou falando. É horrível.
Você tenta argumentar, mostrar o caminho do bem, as pessoas não querem enxergar o caminho do bem, é uma luta. E aí Davi deve ter falado assim, glória a Deus, oh Jeová, aleluia, como uns dizem, né, aleluias. Aí, queridos, ele volta para casa, louvando ao Senhor, e ele diz, né, na cabeça dele, os discípulos dele, os soldados de Davi, falaram assim, que bênção, hein, Davi, deixa os dois lá, pelo menos, se o Saul for morto, nós não temos nada com isso, nós não vamos sujar nossas mãos, nós, ó, Deus não vai cobrar nada de nós dessa briga. É verdade, glória a Deus, e o povo está feliz. E eles devem ter pensado assim, mas se também Saul derrotar o Aquis, bom para nós, porque aí nós vamos dominar esse pedaço aqui, e aí o Aquis não vai voltar mais. De todo jeito, ó, acertamos, ó, que bênção, aleluia. Aí eles voltam para casa, ficaram isentos de uma batalha. Tchan, 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 tchan. Chegando em Ziclag, o que acontece? Eles chegaram em casa, pensou que ia encontrar as mulheres, os filhos, a família. Quando eles olham para a sua cidade, que o Aquis tinha dado para eles, o que aconteceu? A cidade destruída. Por quê? Porque enquanto Davi saiu para uma batalha, o outro inimigo entrou na cidade dele, pegou o dinheiro, pegou ouro, prata, bois, animais, camelos, mulheres, filhos, não só de Davi, mas de todos os seus soldados. Nessa hora você pode estar pensando comigo assim, meu Deus, está parecendo a minha vida. Sai de uma e entra em outra. Quantos estão pensando isso nesse momento aqui? Levanta a sua mão aí onde você está na sua casa. Fala, eu acabo de sair de uma batalha e eu entro em outra. Quantos são assim, gente? Oh Deus, Deus tem misericórdia de nossas vidas, amém? Mas é isso aí, querido. Aí Davi olha para um lado, cadê a mulher? Não está aqui. Cadê os filhos? Não está aqui. Os outros inimigos, porque é assim, como se não bastasse você ter um inimigo, você tem um monte. Tem um monte. Fala para quem está do seu lado aí na sua casa, que está nos assistindo agora. Fala assim, você pensa que é só você que tem um monte de inimigo? Fala assim, ó, Davi também tinha um monte de inimigos. Você sabe uma lição que eu quero te ensinar? Enquanto você sai para uma batalha, não abaixe a guarda, porque o inimigo pode vir para você por outro lado. Você sai pela porta da sala, tem a porta da cozinha, querido. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí o que Davi faz? Chama os soldados e fala assim, o que nós vamos fazer? O quê? Luta! Batalha! Fala para quem está do seu lado assim, ó, estamos na luta. Estamos na batalha. Aleluia! Vamos embora! Gente, eu vou te falar uma coisa, quem nasceu para batalha tem que ir para batalha, quem nasceu para luta tem que ir para luta. Só sei de uma coisa, que em todas essas lutas, Deus te fará mais que vencedores em Cristo Jesus. Você recebe isso? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aí ele vai para outra luta. Você pensa que é só você que tem luta? É gostoso a gente ouvir a luta dos outros, não é verdade? A gente dá aquele fala, rapaz, achei que era só eu. Não. Aí ele vai, vence, glória a Deus. Volta, recupera as esposas, aleluia. Oh, glória, recuperamos dinheiro. Só que é o seguinte, eles voltaram mais ricos. Por quê? Porque eles destruíram os inimigos. E o que acontece quando você destrói os inimigos? Você fica com o ouro e a prata deles. Então toda luta, levanta a tua mão aí, aproveita que eu vou profetizar sobre a tua vida. Toda luta que você estiver enfrentando, a cada luta que você estiver enfrentando, Deus te dará vitória. E a cada vitória que o Senhor te dará, Ele vai aumentar as bênçãos e as riquezas sobre a tua vida. Quem crê, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aplauda esse Deus poderoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. O que aconteceu com Aquis e Saul? Saul morreu. O que acontece? Aquis volta. Aí Davi já não vai ficar mais, porque o seu povo agora está precisando dele. E ele volta para o seu povo. Nós sabemos que Davi seria o rei de Israel.
Só que, como nós lemos no texto, ele reinou 40 anos. Antes de reinar, você já viu quantas lutas ele teve? Antes de reinar? Fora que eu não li todas. E ainda tem fora isso aquelas duas que eu deixei para o final. Vamos lá. Davi volta para os seus. Muito bem. E agora, querido, ele assume o reinado. E aí começa outra luta. Ô, pastor, mas luta de novo? Luta de novo. Porque Davi tem que enfrentar um filho de Saul que não morreu. Ficou um filho lá. Teve um filho que morreu, mas teve um outro filho aí perdido, né? Aliás, ficou um restante de família ainda vivo. E aí esse filho de Saul disse: opa, eu sou herdeiro, eu sou filho de Saul, o sangue real está comigo, Davi não pode assumir nada. O que acontece? Davi tem que criar agora outra estratégia, porque vem vindo sobre ele outra luta, a luta contra Isbosete, filho de Saul. Até para conquistar o que é de direito de Saul, de Davi, perdão, você tem luta. Deus já tinha feito a promessa que Davi seria o rei, era dele o trono. Só que até para você tomar posse do que Deus te deu, tem luta. Às vezes você pode pensar assim: nossa, pastor, eu não tenho promessa sobre a minha vida? Você tem promessa. Então, se eu tenho promessa, não é mais fácil Deus já me dar pronto? Quero te dizer que até em cima das suas promessas, você tem luta. Afinal de contas, querido, nós nascemos para vencer. E só tem vitória quando tem luta. Ninguém tem vitória sem luta. Você já parou para pensar nisso? Ninguém tem vitória sem luta. Então diga para quem está do seu lado assim: ó, ninguém tem vitória sem luta. Aleluia. Depois disso, Davi enfrenta outros inimigos. Luta, batalha, glória a Deus. E aí eu quero agora entrar nas duas primeiras lutas que eu deixei por último. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, em uma conversa lá atrás, quando ele e o Saul ainda tinham boas amizades, quando ele era apenas um pastor de ovelhas do seu pai, que ele ainda não tinha essa repercussão toda, a Bíblia diz que apareceu um tal de Golias, o famoso texto. Quantos aqui conhecem a história de Davi e Golias? Até as crianças conhecem, né, irmãos? Golias era uma das batalhas, das lutas que Davi teve. Mas para ele enfrentar o Golias, ele teve que se apresentar para o Saul e dizer assim: Saul, deixa eu enfrentar o Golias. Saul olhou, não botou crédito nele, simplesmente disse assim: tá bom, você quer ir? Vai, só que é o seguinte, eu vou te dar minha armadura, porque o Golias é um soldado experimentado, experiente. Ele tentou ficar com a vestimenta, né, com a armadura do Saul, mas não deu certo. Aí o Saul falou: meu filho, como é que você vai destruir o Golias? E olha que a promessa é que quem vencesse o Golias casaria com a filha de Saul. É por isso que eu falei no início que Davi teve que cortar os prepúcios. Porque Davi, nós sabemos, não precisou de muita força. Precisou de uma pedra para destruir o maior inimigo de Israel, o maior gigante. A história mais conhecida do menor homem, né? Vamos dizer assim. Considerando que o exército de Saul tinha homens altos, e considerando que a Bíblia diz que Saul era entre todos o mais alto de estatura, a Bíblia diz que Davi era baixinho, por certo 1,60 m, lá como eu um pouquinho. E Davi tem que enfrentar um homem de 2,90 m, que era a altura de Golias. Davi é um apacentador de ovelhas. Golias, um soldado que a lança dele, o peso dela, só essa pessoa segurar já praticamente cai duro e morto, porque ele era muito alto, muito forte. Um pisão dele matava já o Davi. E Saul olha para Davi e diz assim: você quer enfrentar essa batalha? Queridos, Davi não precisava enfrentar aquela batalha. Era um problema do exército, era um problema dos soldados de Saul. Aí eu te faço uma pergunta, né?
Você deve estar falando assim, esse cara não bate bem, porque com tanta luta que ele teve na vida, foi ele que procurou as lutas. Se ele tivesse ficado quietinho, cuidando das ovelhas do pai dele, ele não teria tanta luta. Só que é o seguinte, quem não tem luta, não conquista nada. Quem não tem luta, não cresce. Quem não tem luta, não se apodera das promessas de Deus. Quem quer se apoderar das promessas de Deus, tem que aprender a enfrentar as lutas. Esse momento que nós estamos vivendo, é um momento para nós aprendermos a lutar. Através da oração, através do jejum. Hoje, o Brasil todo se une num propósito de jejuar. Através da figura do presidente da República, a autoridade maior no nosso país, depois de Jesus Cristo, chama-se Jair Bolsonaro. E ele pediu, conclamou, convocou a nação brasileira para jejuar e orar. Esse é o nosso posto. Mas ele praticamente falou, deixa que eu vou enfrentar o Golias. E aí olha o que ele disse para Saul, para convencer Saul. Ele disse assim, eu já enfrentei um urso. Eu já enfrentei um leão. Saul falou, como? Quando eles quiseram mexer com as minhas ovelhas. Você imagina um homem enfrentar um leão, gente? Você imagina um homem enfrentar um urso? Pois ele vê. Quer dizer, quando Saul achou que ele estaria entrando numa briga de peixe grande, Davi mostrou para ele que ele já estava sendo peixe grande. Eu quero dizer algo sobre a tua vida. Essas lutas que você está passando aí com a tua casa, com a tua família, talvez por conta financeira, talvez por conta sentimental, talvez por conta familiar ou dos filhos, essa luta que você está passando, ela vai te preparar para você destruir inimigos que outros não conseguem destruir. Saul temia Golias. O exército de Saul temia Golias. Mas as lutas que só Deus viu Davi passar, porque Davi apacentava ovelha no pasto. Só estava Davi e Deus e as ovelhas. Quando o urso apareceu, quem enfrentou a luta sozinho foi Davi. Quando o leão apareceu, quem enfrentou a luta foi Davi. Tem luta que eu sei que você passa sozinho aí na tua casa, no teu trabalho. Tem luta que você passa sozinho, que você não pode compartilhar com ninguém. Só que Deus vai te dar a vitória dessas lutas. E essas lutas que você enfrenta sozinho, eu quero declarar que servirão para você destruir inimigos de outras pessoas da tua casa. Saul é povo de Deus. Davi também era uma só casa, era todos de Israel, era a nação de Deus, era a família daquele povo. Só que Saul não conseguiu derrotar aquele inimigo. Eu quero dizer que, se você está entendendo o que eu estou ministrando sobre a tua vida, que você anseia por paz, que anseia por bênçãos, anseia por dias cheios de riqueza, velhice com dias bons, virão sim, mas essas lutas vão servir para você dar livramento para a tua família. Tem pessoas na tua família que vão precisar da tua mão, vão precisar da tua pedra. Escuta o que eu vou te falar. Às vezes você hoje só está recebendo pedrada de muita gente. Mas fica tranquilo, você não vai precisar dessas pedradas não. Os ursos, os leões que vocês estão vencendo, a gente costuma dizer, né? Estou matando um leão por dia. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Estou matando um leão por dia. Levanta a mão aí. Estou matando um gigante por dia. É por causa disso, querido. Essas vitórias que Deus vai te dar, amanhã, você vai destruir inimigos. Você vai ajudar, não só nas tuas lutas, mas na luta alheia da sua família. Isso já está acontecendo. Quando você ora pela tua família, quando você profetiza sobre a tua família, declara a Deus, protege a minha família contra qualquer adversário. Isso você já está atirando pedras. Estas pedras chegam diferente. Uma coisa é quem não tem muita fé, orar a Deus. Outra coisa é você. Quando você ora a Deus, aquilo chega na testa do adversário. Davi quis dizer assim, olha, eu já estou acostumado com luta. Eu já enfrento luta. Então, queridos, eu estou ministrando de luta, batalha. Porque no final, eu estou lendo a história de um homem campeão, de um homem vencedor. Como diz aquele louvor, né? Campeão, vencedor. Queridos, isso não é apenas uma letra para encher a tua alma de afago ou querer levantar a tua
baixa estima, para que você tenha uma autoestima. Não. Isso é posse de quem crê na palavra do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida agora, querido. Seja lutas que os inimigos venham sobre a tua vida, seja lutas que as pessoas colocam sobre a tua vida, seja luta que a tua família está passando, seja luta que você enfrenta com você mesmo, luta interna, que está relativamente ligada à tua família, não importa, Deus vai te dar vitória em todas estas lutas. Você crê nisso? Aplauda o Senhor, aplauda Ele, Ele é digno. Eu vou tomar um copo d'água, aplauda o Senhor aí. Se eu estivesse pregando no púlpito da igreja, eu estaria tomando água também. É bênção, glória a Deus. Pastor, quanta luta Davi enfrentou, né? Vamos a algumas reflexões também. Você enfrenta luta? Quem enfrenta a luta? Levanta a mão. Quem enfrenta a luta? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa luta que você enfrenta, é alguém que está levantando uma espada para você? Uma dinamite? Um canhão? Uma lança? Uma flecha? Não. Olha quantas lutas Davi enfrentou. Não era lutas verbais. Era luta de sangue. Cada uma dessas lutas ele corria risco de morrer. Mas a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E se no teu coração você não deixar a fé ir embora ou diminuir, assim como Deus fez com Davi, Deus vai fazer com você. Nenhuma dessas lutas vai matar você. E olha que comparando as lutas de Davi, as batalhas de Davi eram sempre ligadas a exército. E exército você vai para dar a vida. Por você e pelos outros. Exército é algo que você tem que se comprometer. E se você der uma bobeirinha, pum, a lança entra na tua cabeça, no teu coração, você é morto. As lutas que Davi teve não eram lutas bobas, eram lutas que faziam com que tinha que ter 100% de atenção. Dando uma espada aqui com o escudo aqui, porque senão o cara vem por trás. Era batalha. Você já imaginou? Eu quero que você pense. Você imaginou uma guerra? Quem viveu a primeira ou a segunda guerra mundial, que precisou ir lá para o campo de batalha? Você chegar para a tua família e falar, os homens, bem, estou indo para a batalha. A mulher não sabe se vai voltar. Os filhos não sabem se você vai voltar. Você não sabe se você vai voltar. Detalhe, como que fica um dia antes de você ir para a guerra? Você consegue dormir? Hoje tem gente que fala assim, pastor, tem luta minha que eu não consigo dormir. Querido, descanse em Deus. Porque se tem alguém que viveu numa adrenalina, de uma luta após outra, e todas elas com risco de morrer, foi Davi. Só que ele confiava no Deus dele. Ele tinha fé no Deus dele. Querido, se você está preocupado, não consegue dormir, descanse em Deus. Tudo que o inimigo quer é desestruturar o seu coração. Porque aí você não dorme, você perde a paz. Sabe, queridos? Aproveita esse tempo agora para falar, Deus, coloca a paz. Coloca a mão sobre o seu peito. Declare isso agora. Coloca a mão sobre o seu peito. Você aí pelo Zoom. Aleluia. E diga comigo assim, ó. Coloca a paz no meu coração. Diga para Deus, Deus, coloca a paz no meu coração. Aleluia. Você aí na sua casa, não importa qual cidade você está nos ouvindo, nos assistindo, fala para Deus, Deus, coloca a paz no meu coração. Aleluia. Querido, se você estivesse na pele de Davi, saísse vivo da primeira, tem muitos que iam falar assim, oh glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Outra dessa não me coloca não, Deus. Me coloca briga com mulher, briga com filho, deixa eu sem dinheiro, deixa sem comida, deixa acabar o gás, deixa cortar a luz, mas não me coloca outra dessa, pelo amor de Deus. Não deixa eu entrar nessa luta. Foi uma atrás da outra. Guerra, 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 guerra. E em todas, isso é para mostrar a grandeza do Deus que você serve. Nós, ou vamos se dizer, a geração que nós estamos vivendo, que muitos dizem que é uma geração Nutella. E por que muitos dizem que é uma geração Nutella? Porque tem sido uma geração que não sabe o que é a vida. Os mais antigos sabem que a vida forja a gente com as lutas. Os mais antigos sabem que quando eram crianças, seus pais tinham que colocar para trabalhar com 6 anos de idade. No mínimo para varrer a casa às 6 horas da manhã.
se não fosse para ir para a lavoura. Essa geração dorme até 11 horas. Essa geração dorme até meio-dia. Pegar numa vassoura para elas é a morte. Elas falam, eu prefiro morrer. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Você conhece alguém assim? A mãe fala para a filha assim, filha, vai lavar a louça. Parece que ela está indo para um combate. Parece que ela está indo para a cruz. Vão me matar. Deus do céu. Aí ela fala, sabe o que eles falam, os filhos? Muitos. Sabe o que fala? Meu Deus, me livra dessa luta. Isso é luta? Isso não é luta, gente. Isso aí tem outro nome. Isso aí chama preguiça, que é diferente. Então, amados, você tem que acostumar com a sua vida de batalha. Não adianta a gente pegar e falar assim, nossa, Deus se esqueceu de mim. É tanta luta que eu já não aguento mais. É tanta luta que Deus não existe. É tanta luta que Deus não está comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas da Bíblia sempre enfrentaram luta. Talvez se você não enfrentou muito, você não está acostumado, mas está na hora da gente aprender a se levantar para lutar. Só que as armas do cristão não são carnais. A nossa arma, ela é espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais. Sabe como é que a gente vai vencer batalha? Joelho no chão, oração, jejum, palavra profética, lendo a Bíblia, não profetizando maldição. Nós temos que mudar a cultura dessa geração. Eu não gosto de luta não. Você pensa que eu gosto de luta? Não é uma coisa que eu gosto não. Eu sei que você também não gosta. Nós não somos masoquistas. Ninguém aqui é masoquista. Só que as lutas fazem parte da vida, gostando você ou não. Não se desespere. Deus está contigo em todas as tuas lutas. Você vai ser e já está sendo melhor, porque você já venceu muitas lutas. Comparado ao que você era, cada luta sua, você já é muito melhor. Você é outra pessoa hoje. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você não pode ser um cristão Nutella. Ô glória, fala isso. Pastor, chega de luta, pastor, já me mostrou. Deixa eu te falar mais algumas de Davi, mas agora não são lutas do inimigo não. São lutas familiares. Ah, meu filho, no final da vida, vê o filhão, parabéns, meu filho, sentando no trono. Oh, nem Saul teve isso, que bênção. Oh, glória a Deus. Você sabe como é que foi a família de Davi? Você pensa que é só a tua família que tem luta? Porque até agora esse contexto que eu usei não diz respeito a você. Você não vai para a guerra. Mas agora eu vou falar de outras lutas, como se não bastasse. Saul, os do sangue, o exército dos inimigos, Golias, o urso, leão. Ainda tem as lutas com os filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Quem tem filho aí, levanta a mão. Oh, meu Deus, como que filho é bênção, é ou não é? Filho é bênção, sim ou não? Glória a Deus, eu costumo dizer que filho é uma bênção. Mas quando você trabalha 10 horas no trabalho, chega em casa. Porque agora nessa fase, que você tem que ficar com eles o dia inteirinho, Deus tem que dar uma graça para nós, fala a verdade. Isso não acontece na tua casa, né? Só os que não assistem a gente. Deus tem que dar uma paciência, é ou não é? Meu pai, olha algumas lutas de Davi internas. Davi casou com várias mulheres. E aí, eles todos são irmãos, mas por parte de pai. Por parte de mãe, nem todos. Tá bom. Aí começa. Se Davi é rei, quem deve ocupar o trono é o mais velho. O mais velho não está nem aí com o trono. Quer saber, sabe do quê? Cachaça. Aí os outros que não teriam direito a herdar o trono, porque não são filhos como o mais velho, esses querem o trono, mas não pode. Aí você pensa só você administrar filhos. Você pensa só. Deixa eu te falar uma coisa. Administrar filho pobre é uma coisa. Agora administrar filho rico, que não dá valor no que ganha, é muito pior. É muito pior. Porque tem muitos homens e mulheres que ralaram, cresceram, conquistaram, sabem dar valor ao dinheiro. Mas e filho criado já no palácio?
berço de ouro. Meu Deus do céu, se você soubesse quantos fios de cabelo deve ter ficado branco na cabeça de Davi, por conta de administrar esses filhos rebeldes, desobedientes, ingratos. E eu vou além. Olha só o que acontece. Um dos filhos de Davi apaixona pela irmã. Não é irmã por parte de mãe, só por parte de pai. Ele apaixona. E aí o que ele faz? Ele abusa da irmã. Pensa Davi, olha o Davi. Vê um filho, abusou da outra filha. Você está achando que é só você que tem problema na sua casa? Você está achando que os seus problemas são grandes? Você está achando que só você que enfrenta a luta, querido? Não! Aí Davi já fica pirado. Parou por aí? Também não. Ó, eu quero dizer que depois desse culto você não vai reclamar das tuas lutas mais. Amém? Posso ouvir um amém aí? Você que está pelo Zoom? Você não vai reclamar nem um pinguinho das tuas lutas. Aleluia. Aí olha só o que aconteceu. Simplesmente, simples. O irmão da moça que foi abusada, que era irmão por parte de mãe também, já ficou com uma raiva desse outro que era irmão só por parte de pai. O que ele fez? Matou o irmão. Aí você se coloca no lugar do Davi, que é o pai. Porque pai, ele ama todos. Agora, olha só. Um abusa do outro. O outro é cachaceiro. O outro não quer saber do trono. O outro quer ocupar o trono, mas não pode. Aí você tem que ficar, não, meu filho, calma, meu filho. E aí, não, pai, mas o filho mais velho não te honra. O filho mais velho, calma, meu filho, calma. Enquanto isso, o outro filho está deitando com a irmã. E aí você não sabe o que você acode. E como se não bastasse isso, luta lá fora também. Você pensa que os outros reis deu paz facilmente? Luta. Olha o que ele viveu dentro da casa dele. E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Meu Deus. Nós vamos orar para Deus dar esse coração para nós também, em nome de Jesus hoje, amém? Nós vamos precisar de um coração assim, amém, queridos? Você crê nisso? Glória a Deus. Aí chega a notícia. Ô pai, o que foi? O irmão tal matou o irmão tal. Aí começa a guerra a piorar ainda, porque aí vira um jogo de guerra, de irmãos. E aí, queridos, Davi está ficando velho. Quem é que vai assumir o trono? Salomão. Salomão é o filho mais velho? Só que não. E aí? Aí que dá pau, porque os mais velhos querem o lugar do Salomão, e aí o pau fecha, e aí você imagina. Eu quero que você pense o seguinte, imagina quando o pai e a mãe morrem, que tem que distribuir herança. Estou falando para quem deixa herança, não é para quem deixa a dívida, não. Você acha que vai ficar como o clima? Tem herança para dividir, hein? É o consolo da morte. Vou lavar a égua. E aí o pau fecha. Briga. Pois é, Davi viveu esses dias vivo, porque os filhos queriam ocupar o lugar dele no trono. Então, aí eu te falo para você, ficou bonito o fim da vida dele? Ficou. Deus honrou? Honrou. Por quê? Porque tem que ter esperança para mim e para você, que no final Deus vai agir. No final vai dar tudo certo. Mas eu quero que você entenda que ainda não chegou o final. É por isso que nós estamos vivendo um campo de batalha. Porque não chegou o final. Pode ter certeza, você já ouviu aquele povo falar assim, se não deu certo é porque não chegou o final. Quando já ouviram esse ditado? Se ainda tudo não deu certo é porque o final não chegou. É isso aí mesmo. É isso aí. Ainda que você tenha luta no final da tua vida, Deus ainda vai te dar paz. Eu libero isso sobre a tua vida. Agora, se você não tiver confiança em Deus e não tiver fé em Deus, aí nem no fim da vida você vai ser alguma coisa. Então, queridos, essa é a palavra. Davi teve paz? Teve. Mas também teve perdas. Às vezes a gente não aceita as perdas. Davi perdeu o soldado. Vamos fazer um balanço? Perdeu o soldado. Eu estou falando de balanço porque não é que eu quero ser negativo, não. Eu estou falando de balanço porque você talvez está olhando para as tuas perdas. Talvez você está desacreditando em Deus por causa das tuas perdas. Mas Davi teve perda também, não é só você que teve perda. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, Davi também teve perda. Só que no final, Deus abençoou ele. E essa é a esperança. Como diz o texto que eu li, porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aí? Levanta a mão.
vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você tiver fé em Deus, Deus vai te honrar. Por isso que você não pode perder a fé. Tenha fé em Deus que Ele vai te honrar. Não importa as lutas que você passa dentro da sua casa. Não importa as lutas que você passa fora. Não importa se é o diabo que está investindo contra a tua vida. Que por sinal, quando eu estou falando de luta, você nunca vai lutar contra pessoas, viu? Ei, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Às vezes você está andando aí, presta atenção. Olha aqui que eu vou falar uma coisa. Ó, não é contra a tua sogra que você tem que lutar, não. A tua sogra não é um enviado de Satanás, não. Tua sogra é enviada de Deus. Foi ela que deu esse presentaço que você tem que aguentar até que a morte o separe. Aleluia. Dá uma glória a Deus. Profetiza aí, aleluia. Glória a Deus. Tá entendendo o que eu estou falando? Você não tem que lutar contra teu tio, contra teu patrão. Esse monte de luta que Davi teve no Antigo Testamento, sim, foram com pessoas. Mas a nossa luta é contra Satanás. É no mundo espiritual. Mas você vai vencer. E se você ficar olhando para tuas perdas, você só vai ficar sendo derrotado. Perdi isso. Fulano me deu os canos. Olha, investi no negócio. Abri um negócio com fulano. Tomei prejuízo. Se você ficar nisso, você não vai conseguir crescer. Tua cabeça tem que ser para frente. Davi teve perdas. Perdeu soldados que ele amava. Perdeu amigos. Perdeu filhos. Só que é o seguinte. Ei, o reinado é do meu filho. O reinado é da minha linhagem. Deus vai me abençoar. Em nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Você está construindo um legado e Deus vai honrar e vai ficar para a tua família. Você vai ser estrutura e bênção na vida da tua família. Continua lutando. Tua família precisa de você. Firme, forte. Perda todo mundo teve. Eu tive também. Vou ter, você vai ter. Não importa. Deus está conosco. Nunca deixa a fé. Nunca olhe para o tamanho das lutas. Nunca olhe para a quantidade de lutas. Davi lutou mais que você. Mas Davi foi vencedor. Que Deus nos dê nessa noite um coração segundo o coração de Deus. Eu quero fazer agora uma oração. Eu quero fazer agora um apelo. Eu quero pedir para que Deus fale agora junto ao seu coração. Amém? Você que gostaria de ter um coração preparado para enfrentar as lutas. Talvez você não está preparado. Eu quero ficar preparado para as lutas. Eu queria pedir para que você ficasse em pé, aí na sua casa. Eu quero que Deus prepare o meu coração, porque vitórias virão. Que você possa receber e não ter nenhuma vergonha. Nenhuma vergonha. Deus está vendo você, querido. Se essa palavra mexeu com você, falou seu coração, se Deus está ministrando algo com você através do Espírito Santo nessa palavra, não tenha vergonha não. A tua família precisa ver que você está de pé. Se ninguém quiser levantar, que você levante, para ver que ainda tem gente que vai lutar, que está preparado para a luta. Aleluia. E eu entendo que se você que está nos assistindo, se você não está ficando de pé, porque você já tem um coração preparado para a luta. E aí, glória a Deus também. Glória a Deus. Talvez Deus já te preparou antes dessa mensagem, para que você fique preparado para as lutas que virão sobre a minha vida e a sua vida. E eu preciso, você precisa de um povo forte, preparado para a batalha, para nós ganharmos vitória e arrancarmos da mão do inimigo os despojos, para que nós possamos ainda avançar e ser ainda mais próximo. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o seu peito. Aleluia. Deus vai dar força para você lutar, não importa onde seja a sua luta. E eu vou orar nessa noite para que Deus te dê força. Aleluia. Pai, e eu declaro sobre o teu povo força, 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 vinda do trono de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que o Senhor prepare eles, cada um deles, para lutar, para prosseguir, para não desanimar, para não olhar para o tamanho das dificuldades. Meu Deus, gera agora em cada vida que precisa, na casa deles, onde quer que eles estejam assistindo, Senhor, seja no carro, seja, Deus, no trabalho, não importa, que o Senhor prepare o coração deles, para que eles não venham olhar para as dificuldades ou para as perdas, mas que eles venham ver que a luta é uma permissão de Deus. E Pai, coloca fé e esperança em cada um deles, e assim como Davi, Senhor, Deus pôde contemplar, gozar de dias de vitória, de paz,
cultuando, pedindo para que o povo louvasse a Deus, como em 1 Crônicas 29, pediu para o povo louvar a Deus, anunciando as vitórias. Eu imagino que aquela quantidade de lutas que Davi enfrentou só serviu para dar testemunho. Quanto mais luta ele viveu, mais ele teve de testemunho. E eu creio que o Senhor está preparando um povo para dar muito testemunho, Pai. E os nossos testemunhos vão impactar as pessoas que estão sem fé. Vão alimentar a fé das pessoas, ó Pai. Eu profetizo sobre cada lar agora, Pai amado, que eles vão impactar vidas. Que eles serão instrumentos, ó Pai. Que eles vão levantar como Davi se levantou. E aqueles na família que não tiverem condições de lutar contra os Golias, que esse povo aqui, com pedradas de oração, com pedradas de santidade, de palavra profética, pedradas, ó Deus, de jejum, vai destruir os adversários que estão ao redor. Como nação nós declaramos, como povo de Deus nós declaramos, ó Pai, que nós seremos abençoados ainda mais. Nós não vamos nos impactar e ficar chorando porque temos luta, mas nós vamos dizer que Deus está conosco. Esse é o povo de Deus. Prepara o nosso coração. Pai amado, eu quero declarar, Pai amado, que o Senhor não coloca, a Tua palavra diz isso, o Senhor não coloca um fardo, uma luta que nós não podemos carregar. Se estamos passando por determinadas lutas, seja em casa, seja na vida financeira, seja com os filhos, seja com os pais, seja com enfermidade, eu quero declarar que nós somos capazes em Deus, pela força que Deus está nos dando, para enfrentar cada luta. Eu profetizo agora, eu libero agora sobre cada lar, em nome de Jesus. E quem crê dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Nós ainda não terminamos o culto. Nós vamos fazer a ceia de comunhão. Este é um momento importante que você deve chamar a tua família para que todos tomem a ceia de comunhão. Hoje é o primeiro domingo do mês e todo primeiro domingo do mês nós fazemos a Santa Ceia. Mas no mês de Páscoa, que representa a libertação do povo de Deus, lá de Êxodo, nós celebramos a Páscoa. É lógico que semana que vem é que é a Páscoa, mas como nós vamos ter na semana que vem 12 horas de culto, ininterruptamente, nós estamos fazendo hoje a ceia de comunhão. Comunhão porque é da família. Então se você é criança, hoje você vai tomar a ceia. Se você é casado, você vai tomar a ceia. Se você é batizado, você vai tomar a ceia. Se você não é cristão, é ceia de comunhão. Se você está ouvindo essa mensagem, está conosco agora ao vivo, seja pelo Zoom, queria que você agora chamasse tua família para perto de você, que é um momento abençoado. E nós pedimos, avisamos e pedimos também para que avisassem todos, para que vocês providenciassem um momento agora com o pão, que nós vamos fazer. Está aqui. E com o suco de uva, porque representa a ceia, mas não se chamará Santa Ceia, mas ceia de comunhão. Queria que você pegasse na mão o seu copinho ou o seu copão com suco, o seu pedaço de pão. Você hoje está comendo do pão que você mesmo providenciou, diferente da igreja. E eu quero agora convidar a minha família para estar vindo aqui também, ao meu lado aqui. Vai ficar aqui do ladinho, aqui comigo, Eles estão aqui. Inclusive nós fizemos o louvor hoje, meu filho e eu, violão, teclado, e foi bênção de Deus. Minha esposa vai ficar aqui com a minha filha no colo, meu filho vai ficar aqui do lado, e nós vamos agora ter o momento da Santa Ceia, é o momento família, é o momento abençoado. Aleluia. Por isso, fecha os teus olhos, em nome de Jesus, fecha os teus olhos agora, para a gente orar antes, abençoar. Que bênção, Fecha os teus olhos aí. Pai, nós te glorificamos e te bendizemos pela ceia de comunhão, que lembra, que representa, Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor fez no Egito, em tirar o povo do Egito, da escravidão. E eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que esse momento, Pai, seja como uma bênção em cada família, Pai. Em nome de Jesus,
Eu abençoo cada lar agora. Eu abençoo cada criança, cada jovem, cada adulto, cada ancião. Eu declaro as bênçãos do Senhor. Que sejamos felizes, ó Pai, por este momento abençoado e importante, tão rico, porque estamos compartilhando, ó Pai amado, deste momento do pão que nós estamos abençoando e do cálice, representado pelo suco de uva, Senhor. Nós estamos declarando a bênção do Senhor como representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro sobre cada família que ao ingerir esses dois elementos sagrados, abençoados aqui, que tipificam, representam o corpo de Jesus Cristo, que todos sejam abençoados e vivificados na fé em seu Espírito. Eu abençoo agora cada família, em nome de Jesus. Coma primeiro o pão, pode comer, minha família está aqui ao meu lado, pode comer. Aleluia! Você que está nos assistindo, se você está assistindo essa mensagem depois, você pode dar um pause, você pode ir lá pegar com a sua família, e você fazer esse momento com a tua família é muito importante. Você vai ser ricamente abençoado. Agora vamos beber. Meu copo é pequenininho, olha que bênção. Aleluia, olha que bênção. Queria te convidar a ficar em pé agora. Nós vamos fazer uma oração para encerrar, mas é um decreto. Você que está nos assistindo pelo Face ou pelo YouTube, nós recebemos um decreto profético, que nós colocamos esse decreto, o PDF desse decreto. As famílias agora devem pegar esse decreto para nós fazermos a oração juntos. Talvez você que está nos assistindo não tenha em mãos esse decreto. E por que decreto? Porque é para firmar. O nome já fala, para decretar. Mas quem somos nós para decretar alguma coisa? Nós somos povo eleito, raça eleita do Senhor, nação santa. Nós somos os filhos de Deus. Você é filho de Deus aí? Levanta a mão. Então eu convoco agora todos vocês que estão nos assistindo a ficar em pé, aí nas suas casas. Porque nós vamos orar juntos. E se você tem esse papel na mão, que você possa falar, que possa... deixa eu te ensinar. Satanás não sabe o que você pensa, viu? Ele só sabe o que você fala. Então quando você pronuncia um som, uma palavra, você está registrando, finalizando, você está anunciando para o mundo físico e para o mundo espiritual. Aprenda isso. Só Deus sabe o que você pensa. Mas esse decreto não é algo que nós vamos fazer na mente. É um decreto que nós vamos declarar verbalmente. Deixa sair o som da tua boca. Vou tomar um copo aqui com água aqui para a gente fazer esse decreto. Então, se você está com a folha na mão, ou com um PDF no seu aplicativo, no celular, notebook, tablet, uma mão você segura, a outra mão você levanta. E essa mão que você vai levantar é em sinal profético. Esse decreto é um decreto profético que estamos fazendo em prol da nação brasileira. Esse dia de hoje é muito importante porque há uma convocação do Brasil para jejuar. Então nós vamos decretar. Se você não está com papel, você apenas intercede. Se você está, você decreta. Mas decreta com fé, amado. Com fé. Não decreta de qualquer jeito, não. Reconheça quem você é em Cristo Jesus, a sua posição em Cristo Jesus. Amém? Então vamos começar. Eu vou falando aqui, você vai falando aí também. Eu vou contar até 3 e nós vamos declarar juntos. 1, 2, 3. Vamos lá. Decretamos
que todo complô político liderado pelos governos maldosos caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Decretamos que toda tentativa humana e maligna que trama a queda do nosso presidente Jair Bolsonaro seja frustrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Decretamos que a justificativa de fechar o comércio e a igreja, que é o pronto-socorro da alma, usando o coronavírus como razão principal, seja limpa de toda confusão e mentiras, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Decretamos que o plano satânico e humano de quebrar o Brasil social, política e economicamente enfraquecerá e não avançará em nome do Senhor Jesus Cristo. Decretamos que toda manipulação ao impeachment do nosso presidente Bolsonaro, sem razões jurídicas para tal, será invalidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Decretamos que uma unção de governo apostólico e profético desça sobre o governo federal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decretamos o retorno à sensatez da palavra de Deus sobre os governadores que precisam. O presidente do STF, Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Senado Nacional, Davi Alcolumbre, e também sobre os chefes dos partidos de esquerda, PSDB, PT, PCdoB e PSOL, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decretamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré a falência da Rede Globo de televisão e a Rede Bandeirantes, ambas compradas pela China. Decretamos que a China está debaixo da potente mão do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Decretamos que Faraó, Jezabel e Mamon não mandam na nação do Brasil. Nosso Deus continua em seu trono. Declaramos nosso louvor, elogio, exaltação ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos nossa submissão ao Espírito Santo, a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada e a nossa paternidade apostólica. Declaramos a nossa culpa como igreja brasileira em sermos lentos rumo à maturidade apostólica. Declaramos a nossa gratidão pela proteção de Jeová Rafá contra todo o coronavírus sobre a nossa vida e família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que queremos relacionamento diário com o Espírito Santo, não apenas uma experiência. Declaramos que temos autoridade apostólica e profética como igreja para fazer decretos e não pararemos até ver o Brasil como um instrumento de louvor ao nosso Deus. Declaramos que nossas casas continuarão sendo a extensão da casa do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Declaramos que continuaremos guiados pelos 5 ministérios de Jesus Cristo, fundamentados em honra e disponíveis para servir. Declaramos que o espírito evangelístico e missionário de Jesus Cristo continua solto e livre sobre as nações da terra. Declaramos que a igreja avançará, crescerá e as nossas famílias serão tiradas de todo o domínio do mal. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Você que está crendo, você que está ouvindo e assistindo e declarando, e aplauda esse Deus, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos e decretamos, queridos, essa palavra com fé, como igreja. Nós não aceitamos a corrupção, nós não aceitamos o envenenamento que as redes sociais, que as mídias têm feito, injustamente. As justas eu não falo, mas as injustas nós não vamos aceitar. Um governo político, nós queremos santo, irrepreensível, justo, sensato, sem pessoas que vão roubar ou destruir o nosso país. Essa é a nossa posição como cristãos, como igreja. Nos posicionamos nesse dia, declaramos que tudo que o Senhor está fazendo e todas as orações feitas nesse dia de hoje, o Senhor vai abençoar a nossa nação. Levanta a sua mão. Você é nação, povo de Deus, povo brasileiro. Levanta a tua mão aí e eu declaro, abençoando a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que não chegará praga na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você está coberto pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, e eu profetizo sobre a tua família a vitória do Senhor. Aplauda esse Deus vivo, aplauda esse Deus que reina, aplauda esse Deus poderoso. Aleluia, amém, queridos. Você que ainda está nos assistindo, não sai não. Eu vou liberar aqui o pessoal aqui do Zoom, do aplicativo. Glória a Deus, foi uma bênção. Amém, pessoal do Zoom, dá um glória a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui tem um povo junto conosco nos assistindo ao vivo pelo aplicativo, e nós liberamos o microfone. Talvez você não escute, mas que Deus recompense a todos uma semana de paz, em nome de Jesus. Grande abraço, fica na paz do Senhor.